Salve, gente! Tô aqui ao vivo pra gente falar do Oráculo Sagrada Teia. Tô eu e a Lilith aqui. Dá um oi, Lilith. Vou chamar a Gabi, que desenvolveu o Oráculo Sagrada Teia, pra ela explicar como que foi a criação desse baralho. Deixa eu ver aqui como é que convida ela. Como é que eu te convido, Gabi? Não sei mexer. Achei. Está chegando. Oi. Oi. Aí já você tá 4 horas na frente, por isso que a gente começou a live 5 horas aqui do Brasil, porque para ela já é noite, boa noite. Então, Oi. se apresente, né? Eu sou taróloga, mas não sei como começou a sua caminhada assim com os oráculos. Então, se apresenta antes da gente falar do sagrado. Tá bem, vamos lá, ao protocolo. Esses dias eu fiz um exercício de fazer uma bio sobre mim mesma e eu fiquei pensando, tá, o que que eu sou, o que que eu faço, porque Quem sou eu? são tantas coisas, né, que nos atravessam, e, enfim, é sempre limitador. Mas, em todo caso, nesse momento vamos dizer que a minha profissão, digamos assim, nesse momento é gestar um outro ser humano. Eu tô aqui gestando, né, sou gestante nesse momento. Então, eu digo isso porque é o que realmente ocupa mais meu tempo agora e a minha cabeça e meu emocional, né? Mas eu também trabalho como professora de yoga e de Hatha e Tantra Yoga já fazem 7 anos. Trabalho de maneira autônoma, independente também, assim, quando rola, fazendo desenhos, né, comissões. E tive a bênção aí de materializar esse oráculo, né? Porque, na verdade, eu nem sou muito do universo, dos Místico. decks, dos oráculos. Eu sou totalmente dentro do universo místico, sim. Tô dentro ali da bolha jovem mística. Senão você não teria Mas, feito isso. não, com certeza não. Mas, assim, um pouco antes de materializar esse oráculo, eu cheguei a fazer um curso, né? Estudei oráculo mitológico, com uma perspectiva junguiana, assim, então isso já me trouxe alguns saberes, né? Tem algo prévio dentro de mim nesse aspecto. Sempre gostei, né, de leitura de cartas e tal, mas realmente foi depois da materialização do oráculo que Você eu entendeu? comecei a entender melhor esse mundo, assim, enfim. E também pelo meu contexto familiar, assim, eu venho de uma família de religião umbandista, né? Então, a gente tem essas práticas, né, as práticas oraculares dentro dessa religião, então tudo isso me é muito familiar. E sei lá que mais que eu posso dizer que eu faço, mas no momento acho que é isso. Assim. É Sou, bastante coisa. estou, é um monte de coisa, né? Mas enfim. E eu vou contar como que a gente se conheceu, né? Como que a gente chegou nesse encontro. Porque como eu faço a leitura de carta, mando as consultas, eu tenho clientes também, como é por WhatsApp, que são de outros estados do Brasil ou até fora do Brasil, né? Os brasileiros viajantes que me acham por aí. E aí, uma cliente muito querida, que já digo até amiga, ela é do Sul. E aí ela te descobriu no Instagram e falou assim, Júlia, vou comprar um presente para você, porque você precisa ter esse oráculo nas suas mãos. Já pensando nela que ia receber a consulta depois com o oráculo, né? Então ela comprou o oráculo Sagrada Teia e me enviou pelo correio. E achei lindo, comecei a usar nas consultas e às vezes eu monto turmas para dar cursos de tarô. E aí, para deixar todo mundo bem à vontade sobre o quanto é
amplo esse universo de oráculos, né? Porque tem muita gente que vem por um só, baralho cigano, tarô, e não sabe que existem diferentes oráculos, né? Então, no primeiro encontro dos cursos, eu mostro todos os baralhos que eu tenho para mostrar essa diversidade, assim. E aí, quando eu mostrei esse, a Beta, a Roberta, ela falou, foi a minha amiga que fez esse baralho. Aí eu falei, nossa, e eu estudo ele da minha maneira também, tentando entender, porque são 22 cartas, que é o número mesmo do tarô, dos arcanos maiores do tarô, são 22 cartas. Eu fiquei nessa dúvida, será que ela estava ilustrando uma exata correspondência, né, da carta número 1, que é o mago, também ser o número 1 daqui? E eu organizava o baralho nessa ordem. Quando ela falou que te conhecia, eu falei, então eu vou perguntar tudo isso que está dentro de mim para ela, e por que não em forma de live, né? Porque aí já fica gravado aqui, para quem acompanha já saber pelas suas próprias palavras como que você criou esse baralho. Então, primeiro conta como que você criou, aí depois a gente passa para mostrar todas as cartas, assim, e ver como que, sem querer, elas fazem uma correspondência, né, também. Sim. Então tá. Bueno, o oráculo ele nasceu de uma maneira despretensiosa, assim, eu não tinha um projeto, um plano de fazer um oráculo, né? Como às vezes acaba acontecendo, assim, com algumas manas, que agora eu acho que tá um movimento muito lindo, assim, de oráculos autorais muito bonitos. Mas acho que tudo, de qualquer forma, é muito intuitivo, alguns planejados, outros não. No meu caso, eu tinha. Foi em 2018, eu recém tinha retornado da Irlanda, tinha feito um intercâmbio lá e foi e eu sempre vou referenciar a Irlanda porque tem algo muito místico que me foi acessado lá, apesar de terem sido 8 meses assim de muito difícil assim, né? Não é aquela coisa linda, maravilhosa. Oi, Regina. Não é aquela coisa linda assim de tipo, ah, que legal fazer um intercâmbio na Europa e tal. A gente passa muito perrengue, né? E eu realmente senti, assim, desde o primeiro dia que eu botei meus pés lá, que tinha algo muito grande de alma acontecendo ali, né? Sem nada muito mirabolante, né? Porque a vida acontece, os perrengues acontecem, esse é o nosso aprendizado, né? Não precisa Uhum. aparecer uma figura bizarra na nossa frente, não é isso. Ou até linda. Mas no meu retorno, foi um retorno muito difícil, porque eu deixei uma pessoa lá, né? Um amor, que é o pai da minha nenê nesse momento, assim. E que sorte que a gente teve esse reencontro, mas naquele momento foi bem complicado. E quando eu voltei assim, eu preciso me nutrir dos círculos femininos que eu fazia parte antes de ir para esse intercâmbio. E deu a coincidência de ter uma imersão de uma amiga bruxona muito querida, Alice Arundati, que eu também recomendo muito o trabalho dela. E ela me convidou, por conta, né, da minha parte artística, ela convidou, Gabi, já que tu vai estar aqui, que vai ser uma honra te ter, faz os desenhos de forma intuitiva, faz alguns desenhos pra gente presentear cada mulher, né, que vai estar nessa imersão, incluindo tu, incluindo eu. E naquele momento não tinha um número exato de desenhos, né, mas éramos para ser 20 mulheres. E eu lembro que na ocasião eu até comentei com a minha. Porque o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer os desenhos, eu vi que não eram simples desenhos, que tinha algo mais dentro daquilo ali que estava surgindo. E me lembrei que num círculo que a gente tinha feito há muitos anos, antes, acho que 2015, 2016, a gente tinha conversado, bah, quem sabe um dia a gente faz um oráculo nosso, né? Daquelas mulheres que faziam sempre aqueles círculos orientados, facilitados pela Alice. Então, quando a gente viu eu e ela os desenhos juntos, assim, né, os rascunhos, ela disse, ó, Gabi, quem sabe nasceu aí, né, aquele oráculo que a gente falou. Mas Germinou assim, lá antes. isso, já estava no campo, né, como a gente diz, assim, a semente já tinha sido plantada, a ideia. E, bueno, dei seguimento. Lembro que numa ocasião eu conversei com a minha professora de tarô e ela disse assim, Gabi, quem sabe tu faz 22 desenhos e deixa acontecer. E foi muito incrível, porque no final das contas,
a Alice abriu mais vagas, assim, de forma... Ela não sabia dessa informação, que eu ia fazer 22 desenhos, e ela acabou abrindo mais vagas para imersão. Algumas mulheres entraram, outras desistiram, e no final das contas foi perfeitamente 22 mulheres. Então, só isso foi muito lindo, assim, né? A forma como o número se materializou no 22. Então, obviamente que o 22 teve essa inspiração, sim, dos arcanos maiores, né? Mas não foi naquele momento consciente. E, bueno, foi isso assim, a imersão Eram quantos encontros? Era um fim de semana, imersão, assim. Mas E você fez os aí... 22 no final de semana? Desculpa, Como? aqui que estão passando com uma máquina aqui na rua. Eu vi um... Momento perfeito. Deixa eu ver se fechando a porta vai ficar mais escuro, mas talvez menos barulho. Melhorou? Acho que deu uma... Sim, deu uma melhoradinha, que tava bem alto. Mas eu te vejo muito bem, tá bem iluminada. Muito. E você fez os 22 desenhos no final de semana? Não. Então, os desenhos, eles foram feitos ao longo de um mês, assim, mais ou menos, né? A Alice me deu um prazo, obviamente, porque eram muitos desenhos a serem feitos, né? Então, fora o desenho em si, eu fiz as mensagens dos desenhos e fiz toda uma embalagem bonitinha, desenhos de mandalas. Então, foi todo um trabalho, me demandou um tempo, assim. Então, foi algo rápido, Mas cada desenho era criado para cada participante ou não? Então, sim, mas não de maneira intencional. Porque eu fui fazendo os desenhos da forma que me vinha, né? Tinha momentos de inspiração, tinha momentos que eu olhava, né? E me inspirava no Pinterest, que é o grande inspirador, né? Para quem desenha. E às vezes eu me inspirava, sentava para desenhar, saía outra coisa. Uhum. E eu que tinha muita dificuldade dessa ideia de tal que é fazer algo artístico intuitivamente, acho que ali foi o meu grande portal, assim, porque eu sou muito controladora, né? Eu tenho um ascendente, assim, 4 planetas ou 13 em Capricórnio, então é tudo muito, tem que estar muito planejado. Tem que fazer sentido, né? E ali Não tem sentido do início. Pois é. E aí, no final das contas, acabou rolando, assim. E aí, terminados os desenhos, essa foi uma coisa interessante. Assim, terminados os desenhos, eu peguei em 2 dias, também não foi planejado, aconteceu. Em um dia, eu me sentei e escrevi a mensagem de 11 desenhos e no outro dia de mais 11 desenhos. E também não teve nenhuma intenção assim, vou fazer 11, vou fazer 11. Não, foi surgindo, estancou. No outro dia, a mesma coisa, né? E a escolha dos nomes também das cartas teve muita relação com a mensagem, né, daquela carta. E a forma que eu organizei depois, assim, também não teve uma racionalização, acho que é isso. No processo todo não teve uma racionalização. E isso é uma coisa que eu considero muito linda, assim, me sinto muito feliz de ter conseguido passar por toda essa feitura dessa forma, assim. E aí, no momento da imersão, quando chegou o grande momento, né, a gente teve, não foi no primeiro dia, acho que foi no segundo dia, na segunda noite, que teve um evento super especial, assim, a gente teve uma vivência, né, muito especial, que a Alice distribuiu os desenhos, que estavam todos embaladinhos, de maneira aleatória, né? Como sempre, esse aleatório e o coincidente é tudo entre aspas, para cada mulher, e foi incrível no momento da partilha daquela roda potentíssima de 22 mulheres. Foi lindo de ver o quanto cada mulher, a cada mulher que lia a sua carta e absorvia aquilo que estava escrito, eu ficava surpresa do quanto foi perfeito para cada uma, assim, realmente foi muito certeiro mesmo. Então, foi lindo. E Parece com que a você bênção de todas essas recebeu mulheres. ele.
já organizado. Por isso que você não teve que organizar, né? Você meio que recebeu todos esses símbolos, essas mensagens e pôde não só receber, como transmitir para quem estava lá no dia, né? E transmite para muita gente que você não sabe. Porque você, só de vender o oráculo, deixar ele circular, você tem alguma noção, assim, de trabalhos que já foram feitos com esse baralho? Bah, não. Mas eu sei que ele faz parte de muita roda de mulher, assim. Eu fico muito feliz, assim, né? Mesmo quando eu tô nos fluxos baixos, né, de produção, como nesse momento, eu tô sem a minha última tiragem, né? Eu não tenho mais. Tá sendo revendida, na real, os últimos exemplares por algumas manas do interior do Rio Grande do Sul, mas eu não tenho, né, nesse momento. E, e mesmo nesses momentos de baixa, assim, que eu digo, né, de baixa, eu vejo como ainda tem pessoas que conhecem pessoas que viram o oráculo, se conectaram e vêm até mim. Então, mesmo o meu Instagram tendo 0 postagens nos últimos meses, como Meu, vem pessoas, assim. É, tipo, é assim, é isso, sabe? E não não, importa, não isso também consigo é ser uma. diferente, porque quando eu posto é de verdade, é alguma coisa que eu vou fazer, eu não consigo pensar nos números do Instagram, de manter postagens, de passar conteúdo. Às vezes está acontecendo conteúdo fora do Instagram somente, né? Então não é sempre que dá para fazer essa ponte, assim. Mas no meu trabalho, eu uso assim, em toda consulta eu vou usar o baralho cigano, as runas e o tarô. E um Uhum. extra, que é onde eu uso o oráculo Sagrada Teia. Então, depois que eu já falei tudo, que eu abri o jogo geral, todas as casas, eu tiro uma carta só dele no final. Sim. Então, ele tem, na minha experiência, um poder sintetizador, assim, e ao mesmo tempo de fechar a consulta de uma forma suave. Porque às vezes o tarot está explicando sobre uma situação muito objetiva e para a pessoa não ficar bitolada assim, nossa, tá falando dessa área da minha vida, o oráculo Sagrada Teia é como se ele abraçasse assim, sabe? Ó, tudo que foi dito tá aqui dentro de você, Sim. então eu uso ele para ele encerra, mas ele também não é só encerrar. Ele conclui, ele resume, ele sintetiza, né? Então, eu gosto muito e como é um baralho extra da consulta, são esses que eu uso com maior rotatividade, de uma forma intuitiva. Depende da fase que eu tô, eu uso um intuitiva ou por acidente. Às vezes eu tô na mesa e cai um baralho no chão e falo, ah, então é esse que eu tenho que usar agora, que ele caiu. Mas sempre que eu começo a usar o da Sagrada Teia, eu fico meses, assim, até trocar o baralho extra, sabe? Então eu mando bastante consulta com ele. E querendo ou não, eu também acabo me conectando cada vez mais, né? Com as mensagens que saem para as pessoas. Eu vou colocar ele na ordem para a gente mostrar as cartas. Aí eu falo o que eu sei dos arcanos maiores, dos 22, e aí você fala com propriedade desse. Tá. Vou mutar meu microfone aqui, que é a volta da máquina agora. Tá bem. A primeira já vem como, né, gente? Um é a natureza e para mim ela tem muito a ver com o arcano 1 mesmo do tarô, que é o mago, porque o mago ele simboliza a alquimia, de você se ver como um ser que está conectado com a natureza, de que você é a magia, né? Essa magia viva e essa inteligência de você unir todos os elementos, então ela é número que ele é um arcano de iniciativa, de mensagem, de que você tem muito a dizer, de que você tem muito a fazer, tem muito a mostrar. Então perceba o que já está ao seu redor e manifeste, né? Então acho que combina também com a energia da natureza. Sua vez. Uhum. Sobre a natureza. Não, é bom, eu gosto de te ouvir falando, porque também me faz relembrar dos meus estudos, né, dos arcanos maiores, e eu acho que essa carta traz uma coisa
crua, rústica. Hum. E até a intenção do desenho, assim, eu lembro que eu meio que inverti aquele símbolo tradicional, né? Porque esse servo ele está muito associado com o masculino também, né? Nas Uhum. culturas nórdicas. E trazendo um corpo feminino e tal. Mas essa ideia da natureza como. Em alguns animes, assim, bem espirituais, ele é representado como o espírito da floresta, o guardião da floresta, né? Então também foi uma associação Sim. que eu fiz além do tarô quando eu vi essa imagem. Ah, massa. Não, tem um milhão de conexões possíveis, e a cada leitura, assim, de cada pessoa, eu vejo que as cartas, elas têm uma amplificação de possibilidades, isso é muito legal, né? E, e é muito interessante que a Mana que tirou essa carta, né, que eu digo assim, que tem as 22 mulheres primordiais, que são as que receberam, né, as primeiras que receberam, ela é muito essa carta, assim, é tipo, é o aceitar o lado humano e divino, assim, e entender que a gente tem essa crueza, e é isso que nos faz divinos também, né? Instinto, né? Não, total, total. E, enfim. No tarô é a sacerdotisa, aqui é o medo, né? E a sacerdotisa, ela tem muito a ver com tudo que a gente reprime, com a nossa intuição, com tudo aquilo que a gente guarda. Só que também é muito poderoso, é o lado místico, é a força do silêncio, da observação. Então, essa carta, ela vem trazendo um susto, né? Esse desenho ele é como um susto, mas na verdade ele é um convite para você não ter medo. Então não é tenha medo que algo ruim vai acontecer, é o oposto. É, pode enfrentar todas as suas sombras, mergulhar nas suas trevas, que você vai conseguir encarar o medo, né? Então eu consegui ver relação dela com a sacerdotisa por conta de ser uma face que normalmente a gente quer esconder, a gente quer anular, Uhum, né? Aí fala aí do sim. medo. Muito, muito bom. E realmente, tô pensando junto contigo, assim, vendo essas conexões que eu nem sabia. Mas pensar no medo, né, e nessa relação com a sacerdotisa me faz pensar quando ela vai para o submundo, né? Porque o submundo é isso, é o mundo do medo, é o mundo obscuro, é o desconhecido. E normalmente a gente tem medo do desconhecido. É Uhum. justamente isso, né? E obviamente que esse é um dos desenhos mais inspirados de maneira óbvia, assim, né? Porque é muito inspirado na Kali, Ali é. que tem muito essa, Tem muita, né, de nos. né? A serpente, a espada, que também vai aparecer na carta do poder, né? Então eu fico vendo que alguns símbolos eles se Uhum. repetem nas cartas. Eu acho que Sim, muito. se a sacerdotisa que parou de se esconder, assim, se a sacerdotisa não tivesse que nos agradar, ela seria assim, sabe? De cara. E Kali é guerreira, né? Então ela vem pra exorcizar demônios, assim, não para ser medonha, né? Não é Não, o nem mal. um pouco, mas eu acho que essa faceta, essa aparência monstruosa, entre aspas, é mais como uma provocação mesmo, né, para o nosso inconsciente. E olhando agora, eu lembro que eu fiz essa serpente, né, voltada para baixo. Normalmente a gente, né, do yoga, quando representa a Kundalini está Pra em cima, ascensão. Mas pensando agora também até nessa associação com a né? Do sacerdotisa, planeta. é realmente a entrada no submundo, é lá no centro da Terra, é na escuridão, né? É muito Para louco. olhar para tudo isso, matar esses monstrinhos todos aí. Olha, quando ela veio pra mim, realmente foi. Se joga, sabe? Essa daqui vira a foto de perfil das pessoas quando eu mando, porque eu acho que é um alívio as pessoas poderem se identificar que todo mundo carrega essa dualidade, porque a gente carrega medo, né, de acordei de um jeito, agora eu tô de outro, será que eu não, será que eu tenho um problema? Meu humor tá mudando, mas acho que é experimentar e aceitar essa natureza, né, dual.
que o número 3 é imperatriz nos arcanos maiores. Uhum. E esse arquétipo maternal, ele é super dual também, né? Esse poder Sim. de construir e destruir, de dar afeto e afetar, né, Uhum. negativamente, ou também a pressão, agora você gestante, então, que colocam sobre as mães de você ser só aquela mãe de chuva, né, que vai dar o colo e tá sempre rainha, perfeita, impecável, pronta para amar e nutrir, e o outro lado, o lado exausto, caótico, né? Então eu consigo fazer essa relação da dualidade com o arquétipo da imperatriz, que além de ser mãe, ela é a força da arte, da criatividade. E todo artista, ele também vive a dualidade ainda muito, muito grande, muito tênue, né? Para poder produzir, Uhum. expressar alguma coisa artística mesmo. Então, essa Uhum. carta é incrível. E o espiral, assim, que forma, nossa, é uma viagem mesmo. Eu É viajo. uma viagem. Eu, olha, eu vou te dizer que tu trouxe muito fazer essa conexão com a Imperatriz e ouvir isso nesse momento que eu estou gestando me faz pensar muito mesmo na dualidade, no aspecto romantizado da gestação, assim, né? Para além da romantização da maternidade, mas no meu momento, né, da gestação. Porque eu vivi, eu agora estou no meu, chegando ao sexto mês, e no início foi muito trevas, assim, eu tava me sentindo a Kali ali da carta 2 Era o e é muito desconhecido. bizarro, exato, muito isso, muito encarando medos e muito encarando, matando aquilo que não faz mais sentido e também me deixando morrer. Uhum. E a gente fica sob controle dos hormônios, e isso é uma coisa muito bizarra, bizarra mesmo. Então não é aquela coisa sempre linda, maravilhosa, ai que lindo, né? Tá grávida. Não, e isso tô falando de um contexto de alguém Ou de que você quer, ter estar feliz, sempre grávida. tipo, no Grávida meu caso, não pode reclamar. quero sim. Tipo, no meu caso, que quero ser mãe, mesmo que não tava, que não estivesse planejando no momento que aconteceu, é uma coisa que já há algum tempo eu venho pensando, me preparando, quero sim ser mãe. Então, eu tô falando de um lugar de alguém que tem todo já uma preparação para esse momento. Então, eu fico pensando, para aquelas pessoas que não querem, ou que, enfim, que se veem numa circunstância muito pesada, é a dualidade gritante, assim. E o lance, acho que a grande coisa desse momento é a gente passar por tudo isso sem culpa, né? Uhum. E entender que faz parte. Essa luz e Exatamente. essa sombra também nesse momento. Não, essa carta é incrível. Essa daqui, que é o 4, o perdão, ela, quem conseguiu fazer a associação dela com o arcano maior, na verdade, foi a Neuza, que estava fazendo o curso comigo. E aí eu pensei que surgiu essa questão, será que ela está correspondendo aos 22 arcanos? É, mas o 4 é o imperador, né? O imperador é uma carta de tanta força, certeza, estrutura, e aí vem o perdão. Eu achava que ia ficar contramão, aí ela falou, não, mas como que você vai realizar qualquer coisa na sua vida? Materializar, estruturar, reinar, imperar, que é essa força do imperador, sem perdão. Então ela viu Uhum. a ligação entre perdão e esse verbo, né, de imperar. E aí que ela fez essa conexão e eu comecei a entender também o quanto que poder é poder de perdoar também, né? E aqui é o que? Uma coruja, né? É a coruja, é a coruja. É, não, realmente. Podemos olhar por esse viés, sim, essa carta, e como eu te disse, né? Tô olhando pela primeira vez contigo, assim, essa perspectiva dos arcanos maiores. E pensar também, né, na representação da coruja, né? A coruja representa a sabedoria, o conhecimento, a racionalidade. Então, acho que isso também são coisas conectadas com o imperador. Uhum. E bota muita fé aqui.
não tem poder maior do que o perdão, né? É um poder libertador nesse caso, né? Que eu acho que é a grande mensagem dessa carta, né? A gente se libertar através disso. E seguindo também a sequência da dualidade, é aceitar a sua realidade, né, dual, perdoando também os momentos, assim, né, em que os nossos monstrinhos estão aqui na superfície, né? Acho que esse é uma grande libertação. É lidar com a vergonha, né? Você se perdoar, assim, para você não se limitar e É, conseguir realizar aquilo que você quer. E também o perdão entre a paternidade, né? Porque o imperador representa o arquétipo paterno. É quantas vezes um pai não tem que perdoar um filho ou se perdoar por não ter sido o pai que ele pensou. Então, parece que ela vem realmente para abraçar a carta do imperador, assim, dizendo que poder não é aquela coisa viril, né, que a sociedade coloca numa figura masculina, assim, mas é a sim. sensibilidade, a sabedoria da coruja, no caso, de perdoar, de fazer refletir, né? Uhum. Aí sim, renascimento aqui, e no arcano maior é o Papa. E o Papa é a ligação com o divino, que faz você automaticamente perceber a eternidade. Então, todo renascimento, ele é bem-vindo, porque você não tem só um elo material com a sua vida, com o seu corpo, você também tem um elo, não só um elo, mas um compromisso, assim, com leis divinas. E aí não dá para você cumprir uma batalha divina sem ter que renascer em algumas etapas, né? Então eu acho que essa carta ela tem a mesma conotação assim de conexão espiritual que o Papa, tanto que o Papa em alguns baralhos é pontífice, né? Porque ele faz a ponte mesmo entre o profano e o divino, digamos assim, né? E a humanidade ali no meio, ainda mais nessa posição que você desenhou, que ela tá se rendendo a essa força, né? Parece assim, que ao mesmo tempo que se rendendo, é como eu vejo, né? Ela tá ali Sim. ao mesmo tempo que pegando mais força. Quando você se entrega, né? Você ganha essas asas assim, maior do que o corpo que você já achava ser suficiente, né? Por isso que eu acho que tem a ver com o Papa. Muito bom. Eu, com essa carta especificamente, eu digo sempre que ela foi uma das que eu sentei para desenhar uma coisa e saiu outra, né? E tem muito essa ideia de estar nascendo de si mesma, assim, porque é como se ela tivesse se auto-parindo também, Uhum. porque a cabeça dessa criatura está entre as pernas e, enfim, essas asas formando um portal, né, como uma Ione e tal. E, mas enfim, aí são os elementos femininos, né, que eu acabei colocando nos desenhos. Até esses pontos brancos em volta do braço, assim, essa poeirinha cósmica, sabe? Esse brilho. Sim, Dá um tom de sim. transformação, né? Não, muito, muito. E ela, para mim, representa esse ciclo, né, do que a gente, que também está aqui vamos dizer, no backstage do Oráculo, que é o livro Mulheres que Correm com Lobos, né? E me traz muito o conceito, né, da Clarissa de vida, morte e vida, assim. E de como é importante momentos de deixar morrer para renascer. Mais Enfim. forte, né? Em outra forma. Total, eu gosto muito da frase final dessa carta, que é o novo só surge quando o velho é liberado, assim. Então, isso é Eu bem. gosto muito do livro, já vou mostrar, porque aí tem a imagem com as cores invertidas, né? Que eu acho que dá Sim, também um outro tô aqui com ele. um charme a mais. Tu tá olhando O meu tá o quase livro. ganhando vida, voando sozinho, que ele tá super detonado de me acompanhar. Mas mesmo assim, tá aqui, porque eu já tinha te dito isso numa ligação que a gente fez, de que quando eu vou usar esse oráculo nas consultas,
eu não falo com as minhas palavras igual eu falo os outros, né? Eu vou no livro e leio. Falo, ó, agora tem uma mensagem pra você que eu vou ler exatamente o que tá, pra a pessoa também Uhum. ao que tá no livro, não só a imagem, né? Aí a carta 6 que é a criatividade, essa pra mim foi bem fácil de identificar com o arcano maior, que no tarô é a carta dos enamorados, porque a carta dos enamorados tem a ver com esse sentimento de êxtase, né? De descoberta de possibilidades, de você não criar pudores, de você viver os seus prazeres. E é bem a sensação que me dá com essa ilustração. E aí você faz toda essa criatividade vindo do centro de energia, que é o útero, né? É incrível. Sim. E também com essa, eu não sei se foi intencional, mas acho que sim, pelo cálice, essa visão do santo grau, né? Do cálice sagrado ser o ventre, né? Onde tudo cria e prospera. Então ela tem esse ar meio festivo, igual a carta dos enamorados, de você poder viver e honrar os seus prazeres. É verdade. Não tinha pensado dessa forma. Aliás, não pensei em nada, né? Essa carta, ela é muito, eu acho ela muito linda, assim, porque é isso, né? Para mim foi também uma redescoberta de mim mesma como mulher, no meu corpo, né? Quando eu comecei a participar de círculos femininos, ver o útero com essa potência de criatividade, assim, né? Porque agora a gente está tendo um movimento, assim, onde as pessoas estão tendo mais, as mulheres, né? Ou pessoas com útero estão tendo um empoderamento maior do seu próprio corpo, sexualmente falando também. E pensar o útero como um órgão que gera uma vida, mesmo que ele não gere, não manifeste, né, de forma, enfim, não gere um outro ser humano, a gente tem essa conexão muito linda. E para mim foi muito incrível, assim, abrir isso, né, na minha cabeça. E foi muito legal que a pessoa que tirou, né, a mulher primordial, que pegou essa carta no dia da imersão, ela não tinha mais útero. E ela se sentiu tão representada por essa carta, porque ela contempla também, né, na mensagem, quem não, mesmo que não Sim, tenha mesmo que ele não exista fisicamente, né? É toda a e, muito, energia. e foi muito incrível, porque essa irmã, ela é maravilhosa, assim, ela é um pouquinho mais velha, assim, ela é ótima. E ela tem o cabelo igual ao do desenho, assim. Então foi tipo, nossa, eu te desenhei sem saber. Foi Era muito para lindo. chegar nela. E, e essa eu escolhi, assim, pra tatuar. Essa eu tenho tatuada no meu braço, assim. Ah, deixa eu ver. Gosto, Dá pra ver? deixa eu ver. Tá aqui ela. Ai, linda. Ficou lindo. Não, o tatuador, que é um amigão muito querido, ele foi muito fiel, assim, ao desenho, não alterou nada, então A primeira carta foi que muito. eu tirei quando esse oráculo chegou pra mim foi a dos ciclos, que a gente vai falar agora, sem querer, parece combinado, né? Tudo assim. E eu tinha acabado de fazer uma tatuagem que são os golfinhos, né? Aqui. E aí ela tem golfinhos. Nossa, acabei de. Eu tô nessa sintonia realmente, na força desse animal, né? Tinha feito a tatuagem quando chegou pra mim. E tem a ver a palavra, né, ciclos, com o arcano 7, que é o carro, porque o carro ele traz o quanto que a invenção da roda mudou o curso da humanidade, da noção de espaço e tempo, de você transportar o que era necessário, até as guerras também. Então, os guerreiros, por exemplo, egípcios, eles conseguiam ganhar em quantidade de. Eles tinham as lanças e eles não precisavam mais ter uma estratégia de guerra na mira, porque tinha só aquela lança e você indo a pé. Eles tinham as carruagens cheias de lança, né? Então eles já disparavam aquilo e não tinha muito como vencer. Então, não só o ciclo da roda, né, em si, mas o quanto que ela mudou o ciclo da humanidade, das batalhas, das conquistas de território. É aqui no sentido muito mais sensível, né, no sentido mais de um círculo de mulheres,
Só que eu também consigo ver essa ligação do que a vida ela é feita de movimento. Por isso que a gente tem que tomar as rédeas, né? No sentido da carta do carro no tarô. E aqui ela tá ali bem em sintonia com o movimento dos golfinhos, com o movimento das marés, com a lua movimentando essas águas. Então, é como se ela fosse mais mística, ela não precisa estar numa carruagem, né? Assim, dirigindo um veículo, ela está dirigindo toda essa natureza, né? Uhum. Não, eu tô achando incrível. Eu tô aprendendo, né? Mas essa carta, muito. A minha parte, né? Com relação a essa carta, que eu lembro que eu já fiz algumas tiragens para homens, para amigos e também para homens desconhecidos. E quando sai essa carta, e algumas que falam especificamente, né, sobre o ciclo, sobre a lua, né, é muito legal poder também dizer para eles que todos nós somos cíclicos, né? Que a gente não é uma peculiaridade da mulher, a gente, por ter o nosso ciclo menstrual, né, é muito mais evidente. Mas a gente tem 1 milhão de ciclos num único dia também, né? Podemos ter. Então, para mim é sempre muito especial. Eu adoro trazer também esse lado para os homens entenderem até a sua ciclicidade e a sua feminilidade também, né? Uhum, Entendendo como essa balança, né, que ela faz, uhum. que está muito bem equilibrada, né, com os dois golfinhos, de que feminino e masculino habitam todos os seres, Sim. absolutamente todos os seres. E o golfinho é um animal de inteligência, de comunicação, né? E aí você poder se comunicar com os seus ciclos é ser mais inteligente também, de não ficar se recriminando por coisas que já passaram ou sofrendo pelo que não chegou, né? Ela tem muito equilíbrio mesmo. Aí, Sim. o 8 eu não sei o que que a gente vai fazer assim, porque em alguns baralhos do tarô, o 8 é a justiça. Depois rolou uma mudança que ele se tornou a força. Aqui eu entendo que É. é a justiça, né? Hum, Porque eu acho que até a posição simétrica, assim, os braços abertos, mostrando tudo que tem de um lado, tem do outro, para mim combina mais com o que eu aprendi com o arcano 8 sendo a justiça, né? Que tem a ver com esse poder de decisão. E aqui é a cura, aonde ela está ali preparando esse caldeirão. Então, quantas decisões não são tomadas para você conseguir curar, preparar a sua cura, né? Então, para mim, tem a ver com esse exercício mental da justiça, de que a gente não está aqui à mercê só do que acontece. A nossa mente pode ajudar a mediar esses acontecimentos, a tomar as nossas decisões, a curar nossos processos. Então, eu vejo a justiça aqui, sim. uhum. Eu dentro da perspectiva, né, que eu aprendi do tarô também, a 8 seria a força. E a força, né? Tu É a falou? Não, força. a justiça, desculpa. Não, é que A antes, força. primeiro de tudo foi a justiça, mas aí rolou uns estudos aí, acho que foi a partir daquele Rider White que ele se tornou a força. E aí, como esse foi o primeiro Tá. tarô que eu estudei, eu entendia o 8 como a força. Aí depois que eu fui entender a história do tarô, eu vi que foi uma mudança histórica, mas que era a justiça, né? Entendi. Tá, entendi. Bom, querendo a gente pode relacionar com as duas coisas, né? Porque pensar, enfim, nessa. Porque a conexão dessa carta, né? Ela fala muito de caldeirão de sabedoria ancestral, né? Então é um momento de se conectar com tudo aquilo que a gente aprendeu. E não precisa ser nada de muito místico também, né? Porque às vezes a gente também romantiza demais essas coisas Antepassados. todas, inclusive a palavra intuição, né? Enfim, essa busca por autocura como se fosse algo super inacessível, e não, é a gente daqui a pouco se remeter aos nossos ancestrais,
que estão aqui, que estão vivos, né? As nossas avós, e tipo, aquele chazinho da avó, a sopinha, o caldo de galinha quando tá doente, essas coisas assim, né? Porque a gente acabou se desconectando de tudo isso por conta do nosso modus vivendi moderno, que é tipo tudo muito imediato, né? A gente quer resposta para tudo muito imediato e cura, entre aspas, né? Para Cápsulas. tudo muito imediato. Então, e até isso, né? A gente entender que a cura ela requer um olhar um pouquinho mais profundo também, né? Preparo, né? Não é só o sintoma, o que que tá causando, né? Exatamente. Então, Eu fiz essa comparação em consulta, assim, de que às vezes a gente resgatar coisas antigas não é negar a inovação, a ciência e tal, é entender o contexto que tudo é criado, porque a comparação com os meus exemplos são muito aleatórios, né? De que quando você ia fazer um macarrão antigamente, você preparava a massa, deixava para tomar sol, aí só podia cozinhar até um ponto, tinha que guardar de tal jeito. Hoje a gente tem macarrão instantâneo, mas não é a mesma coisa, assim, né? Então, quando a gente fala de cura, o caldeirão é essa cura que envolve o preparo e a gente já tem um imediatismo que a gente nem precisa de um caldeirão, porque você quer um comprimido. Então você quer tudo lá comprimido num espaço que resolva toda aquela imensidão, né? Então o caldeirão, eu acho que ele também tem a ver com a justiça de fazer jus aos ensinamentos, de fazer jus à lei. Não dá para você atropelar a lei e achar uma solução sem analisar, né, todas as variáveis, como você falou, de causa, além de sintoma, né? Aí o 9 é a gratidão e no arcano maior do tarô é o eremita. Para mim combina bastante, até porque ela está num momento ali de reflexão, de solitude. E o eremita tem a ver com o autoconhecimento e ele carrega na mão um lampião. Aqui ela tá com a flor, mas parece que tá iluminada mesmo, né? Então eu vejo uma ligação assim de você precisar de um tempo consigo mesma para conseguir analisar a sua trajetória, ouvir um pouco do seu silêncio, reverenciar as coisas que existem e permitem a sua existência. Então, eu acho que ela combina muito assim com talvez o que esteja na mente do eremita, né? uhum, uhum. Eu acho que sim. De nada, né? E a gratidão é quando você chega nessa conclusão de você agradecer mais do que pedir. Sim, sim. É muito isso. Uma inspiração, né, bem óbvia para mim, da postura dela, né? Dentro do yoga a gente tem uma coisa que se chama puja, que é quando a gente agradece e oferta, bem nessa posição, né? A gente faz de maneira simbólica, assim, mas pode ser material, eu acho que, vou dizer bem no achismo mesmo, né? Acredito que na Índia fazem muitos pujas com flores verdadeiras, mas a gente ali dentro da tradição, né, onde eu fui iniciada na Andamarga, a gente faz esse puja, que é a oferta de flores mentais, digamos assim, para a divindade, né, para a consciência cósmica, ofertando tudo aquilo que não faz mais sentido na nossa vida, aquilo que está pesado para nós, materializando em flores. E ao mesmo tempo que a gente está ofertando, a gente também está num gesto de agradecimento por isso que a gente está ofertando, porque foi com essa oferta, foi com essa coisa, né, essa situação, sentimento ou pensamento que é desequilibrado, foi a partir disso que a gente conseguiu, desse caos que a gente conseguiu ordenar as coisas dentro da gente e entender a beleza, né, dessa nossa vida, dessa existência, daquela situação, né, de todas as lições que vieram com aquilo. Leva tempo, Então, né? E o eremita também, ele é o senhor do tempo, assim. Não tem como você adquirir a sabedoria, a experiência se você não percorreu uma trajetória, não teve esse tempo para se concentrar nisso, né? Eu acho que elas combinam. Tá vendo como você recebeu tudo isso? A ordem, porque é muito perfeito mesmo, né? Ah, essa daqui, se eu não tatuar, vai pra parede. é, A essa é a transformação. Até porque, assim, por mais que
tem a borboleta que ela pode até ter ligação com o arquétipo da morte, né? Por passar por essa metamorfose. O 10 do tarô é a roda da fortuna, que também é a roda das estações, que explica exatamente como tá tudo se transformando, né? Como tudo tem um ciclo para se organizar, para permitir o próximo. E aí você faz a borboleta, mas dentro de um círculo, né? Então essa ideia da roda da fortuna, para mim, ela tá até visual, assim, consigo acessar. E a borboleta mostrando o quanto que isso é algo natural, porque é uma carta que leva um nome que muita gente que não estuda o tarô já pensa, ah, vou ganhar na loteria, né? Roda da fortuna. E não tem nada Sim. com fortuna nesse sentido de enriquecer, mas no sentido de respeitar as mudanças. E aqui é a transformação. Hum. Então, eu também vejo ligação entre elas. É, não, é verdade, muito, muito mesmo. Porque tu pode tirar essa carta e tu pode estar em dois momentos possíveis, né? Ou tu tá lá dentro do casulo, ou tu já Uhum. desenvolveu as tuas asas, né? E é muito isso, depende muito do momento que a gente faz a tiragem, eu já vi muito, assim, do quanto as pessoas adoram essa carta, porque ela faz a pessoa entender que, tá, eu tô numa lama agora, mas tem uma lição aqui. E eu tô em transformação. E ela é muito libertadora. E, claro, né, qualquer pessoa que vê uma borboleta não tem, assim, quem não goste, né? E quem não entenda esse símbolo, né, da transformação, da liberdade, da libertação. Então, ela é uma carta muito potente, assim. E a Eu mandala em digo volta que. é muito linda também. Como? A mandala em volta é muito linda também. Parece que Sim. ilumina, né? É, parece que é a energia que tá saindo das asas dela, assim, né? Como eu vejo. É, ela é das cartas, eu acho que eu já parei para pensar assim, ela são poucas das cartas que não tem elementos de corpo humano, né? E ela acho que é a única que tem uma mandala completa. Uhum. Ela é bem, Que ela é muito faz a branca, roda. né? Hum. Logo a da roda da fortuna, né? Pelo menos pelo número, assim. Aí que a gente chega de novo naquela inversão, que o 11 eu acho que casou muito com a força, porque a força é uma mulher, não é força bruta, né? É força de paciência, de perseverança, de afeto, de vínculo, de você ganhar confiança através do amor. E a força é uma mulher amansando uma fera. E essa fera simboliza o próprio lado instintivo dela. Aí não precisa dizer mais nada, né? Aqui tem a mulher selvagem. Então, para mim, é muito a carta da força essa. Essa também eu Sim. adoro. E também deve ter muita inspiração com o livro que você citou, das mulheres que correm com os lobos, né? Não, essa é muito óbvia, assim, né? A relação, né? E tanto que na contracapa do livrinho eu faço uma referência, né, à Clarice e tal, porque foi realmente um conceito que mudou, assim, a minha vida. Eu li esse livro, né, Mulheres que Correm com Lobos, em 2016, durante um ano inteiro. É E grande. foi assim, ele é denso, né? Ele não é um livro para se ler numa sentada, como a gente diz, né? É, ele requer um tempo. E a gente entender, né, o que é essa mulher selvagem não é uma coisa simples, não. Por mais que talvez nesse momento esse conceito possa ter se banalizado um pouco, mas pensar na carta da força é muito isso. Nossa, Uhum. muito isso. Tem tudo a ver, né? Esse E livro também, ele é legal até para você usar de forma oracular, assim, se você não quiser ler ele na sequência, você Uhum. tirar um conto para um momento, para uma roda, para uma orientação também. Eu já usei ele assim, né? sim, sim. Eu tenho uma música que chama Lobas Raras. E aí, pra mim, essa é a ilustração da música também, né? Então, olha como que ressoa além de uma leitura, né? Até em outras linguagens artísticas, assim. Esses desenhos são muito mágicos, muito completos. Pra mim Sim. é a força total. Aí o 12 é o enforcado no tarô, né?
E o enforcado é outra carta que assusta, assim, pelo nome, Uhum. mas na verdade ele nem tá com a forca no pescoço, ele tá pendurado pelo pé, de ponta cabeça, né? Porque é para mostrar o quanto que se a gente olhar tudo de ponta cabeça, o mundo é outro. Então é muito mais um convite a uma mudança de perspectiva sobre tabus, sobre tudo aquilo que você acha que tá vindo para te matar e na verdade tá vindo para te mostrar um milagre de repente, né? E aqui Uhum. é a carta da sexualidade, que também passa por uma visão. Só de estar na parte baixa do corpo, a cabeça do enforcado que consegue ver só. Então, e também sofre muitos tabus. Então, até a gente ter uma outra perspectiva sobre a sexualidade, que é o que essa carta ela convida, né? Tem um universo assim a ser descoberto. Muito, muito isso. Eu gosto de referenciar uma situação que aconteceu nesse mundo das mídias com essa carta. Em 2019, eu fiz uma postagem com ela falando sobre todos os tabus que a gente tem com palavras com relação ao órgão genital feminino, né? E também a todos os abusos que a gente realmente sofre com relação à nossa sexualidade. Oi, tá, tu voltou. Deu uma travada aí. Foi Uhum, no teu? Acho que sim, né? acho que sim. Tá. Bueno, não sei até onde tu pegou o que eu tava Você falando. falou que fez uma postagem sobre o quanto que isso gera um tabu, tanto nome, mas e fora todas as violências, né? Aí travou. E aí, o que que aconteceu? Como teve muita interação, o Instagram me deu um bônus. Esses bônus aí que eu, como não sou a blogueira, não sei, mas era um bônus do tipo assim, ah, você tem tanto X valor para poder promocionar algum post teu. E aí eu quis promocionar justamente esse. Só que como eu botei o próprio post numa promoção, do tipo, como se tu pagasse, né, pra Impulsionar. ter mais, impulsionar isso. Obrigada. Como eu entrei nessa parte, como eu mandei para eles, né, para impulsionar, aí passou pelo pente fino do Instagram, porque antes era só um post que tinha tido muitas curtidas. E daí depois passou pela leitura com detalhes. E aí eles bloquearam o meu post. Sua Então, o post que postagem. eles tinham Dado me bônus. beneficiado. E eu até fiz um story depois, né, com o print, dizendo: olha como é importante a gente falar as coisas e para perceber o quanto de tabu e o quanto de essa merda desse algoritmo ainda nos bloqueia, né? De toda, enfim, A censura permanece viva. toda a censura que o Instagram faz, enfim, com essa coisa de proteger a comunidade e tudo mais. E, enfim, foi muito interessante. Agora voltamos. Eu não sei se a internet é aqui ou.
Deve ser. Eu tô. Não sei, o meu aqui tá. A princípio tá tudo certo, mas nunca se sabe. Não, eles só te deram mais argumento para o que você tava ali fazendo post, avisando, né? Denunciando. Sim. E antes a censura era feita com um rosto humano ali, ditador e tudo. Agora não tem um rosto, são números, são tecnologias, são mensagens que você recebe, que te permitem, que te proíbem, mas Uhum, uhum. deveriam te ajudar a transformar isso em mais campanhas pela repercussão que teve, não achar que você é que estava criando problema. Você estava denunciando um problema, né? É que a questão desse algoritmo justamente é um algoritmo burro ainda, né? Porque o que que aconteceu? Ele pegou palavras do meu post, Falar criam conta da comunidade, né? Não vê um contexto. Essa que é a grande merda desse algoritmo, né? Ele não vê um contexto, ele vê palavras, bom, essas palavras não são adequadas, né? Porque eu falei do órgão sexual masculino e tal, né? e do feminino. É só uma forma Enfim, política, assim, não tem alguém ali analisando mesmo, né? O contexto, como você falou. E aí, aqui tem uma coisa que também eu fiquei batendo cabeça para fazer associação. Porque o arcano 13, que é a morte, aqui é a maternidade. A gente vai voltar nessa reflexão de quantas vezes a gente tem que morrer para nascer e para gerar, no caso, né? sim. Sua carta. Olha, eu posso de novo trazer o meu momento de gestação, porque lá no início da live, né, quando eu falei que eu estava gestando e quando a gente estava falando sobre dualidade, o meu momento sombrio, né, nesse momento de gestação foi quando, assim, eu consegui me libertar da sombra, quando eu me dei conta que eu estava num luto de mim mesma. Então, quando tu, pelo menos esse é o meu ponto de vista, tá? Uma das coisas que a gente passa no momento da gestação é morrer. Porque eu não sou mais a mesma pessoa, né? Tanto fisiologicamente quanto psicologicamente, emocionalmente, eu não sou mais a mesma pessoa. Sou constituída, sim, de todo o meu passado, de toda a minha história, mas gerando um outro ser dentro de mim, eu já não sou mais a mesma. Então, quando eu me dei conta que eu estava me despedindo de mim mesma, foi isso. Ao gerar uma vida dentro de mim, eu estou deixando morrer uma parte de mim. Uhum. Então, acho que a gente posso responder de novo pela minha experiência. Vai ter que deixar morrer também toda a sua natural expectativa, porque assim, você tá. Uma amiga minha, quando ela teve o filho, ela falou que foi uma sensação muito legal de pensar, era você que tava aí dentro, queria ver sua cara. Tava te carregando, então, não tô falando de expectativa no sentido de impor coisas para esse ser se tornar, mas a curiosidade de como é que é o rosto, tá aqui dentro, né? Eu não sei como que é o rosto. Então, várias transformações que vão acontecer para sempre nessa tríade, né? Assim, a sua conexão como um portal, você como um ser que já existia, esse ser que tá vindo e te transformando. Então, tem uma ligação da maternidade com a morte, além do luto, de se conscientizar enquanto gestante, mas que vai acompanhar todos os ciclos de desenvolvimento dessa relação, né, mãe e filho. Uhum. Aí o 14 é a temperança, e eu achei literalmente poderosa essa carta que você desenhou, porque a temperança ela tá ali igual um anjinho, calmo, inocente, com as duas taças, amordando, né, os líquidos, para mostrar exatamente o significado de temperar, né, de equilibrar cada essência e, enfim, é uma carta que traz calma, que é uma pacificadora. E aqui a gente já vê bem mais bruta, né? Com os raios, com os trovões, mas também tem essa ligação de ter as águas e a natureza toda sobre as mãos.
e conseguindo usar os próprios movimentos para equilibrar, comandar. Então aqui você mostra um lado muito mais empoderado, literalmente, da temperança, né? Hum. Não sei se é óbvio, né? Para mim é tudo óbvio, mas essa carta, obviamente, para mim foi inspirada em Ansan, né? Aham, E todos os símbolos, enfim. Mas pensando dessa perspectiva da temperança, é, ela tá lidando com coisas bem desafiadoras, né? Um furacão, raios e uma espada. E ela tá muito tranquila. E o uhum, mar onde ela tá muito de boa. exatamente. Sim. Então, sim, Um domínio, né? pode ser. Ela tá com um domínio muito bom sobre os elementos aí. Até para ser caótica, a gente sabe. Lidar com o caos do mundo, né? Eu acho que foi assim, até porque a gente sofre uma cobrança até desses desenhos que vêm para trazer orientação. Tipo, eu tenho que me acalmar a nível da temperança, nossa, ser um pouco surtada e atingir a calma. Então ela vem com um lado bem mais rústico e real do que é você conseguir se acalmar, né? Não é um caminho Sim. bonitinho, de cores claras, suaves. Aí, Eu até vou te dizer que pensei agora, me veio esse pensamento de quando eu estava estudando tarô, a minha professora taróloga, ela trazia muito, né, o ponto de vista junguiano e de olhar para as cartas com essa dualidade, aham, né? E ao mesmo tempo tinha algumas que eram cartas muito difíceis da gente trazer o lado ou sombra ou o lado luz, porque eram muito. E a temperança, ela sempre tinha essa coisa, né, de ser uma carta muito equilibrada. Mas a gente pode super pensar num desequilíbrio, né, dessa temperança, pensando não no desequilíbrio, mas quando ela tá pendendo mais para um lado, né? Esse exatamente. lado mais, né, não um vento leve, mas um furacão, assim. Sim. E igual um poder de manipular tudo isso, né? Enfim, E na pensei nisso agora. você trouxe um lado mais forte para uma carta que era mais suave. E no 15, que é o arquétipo do diabo, que às vezes a dificuldade é oposta, e a gente vê o lado bom de uma carta tão assustadora, né? Aí você representa com uma flexibilidade, porque tem como a gente atingir consciência se a gente não aceitar a compreensão desse lado que é o diabo, que são os nossos condicionamentos, tá? O que a gente está acorrentado, quais são as nossas tentações, e também Uhum, prazer. Então, para mim, a carta da flexibilidade, como você desenhou, é quando não importa, ainda mais que ela tá assim, aparentemente nua, não importa se a gente tem essa dualidade. É como se fosse um momento de aceitação, até do nosso lado mais diabólico, reprimido, né? Só que como ela tem a flexibilidade, diferente da carta do diabo, que ele está acorrentando, ela já está liberta dessas correntes por aceitar essa consciência de não querer ser perfeita, de só ser, né? uhum, uhum. Sim. Nossa, eu tô achando incrível as conexões. Eu acho que eu não teria essa capacidade, não. Mas não, e pra mim, assim, eu vou te dizer que ela é uma carta que traz uma contradição ou um paradoxo, talvez. Que é tipo, ela é representada por um corpo flexível, mas a grande sacada dessa carta é a flexibilidade mental, emocional, né? É a tua flexibilidade diante da vida, assim. E até para aceitar, né? Esses condicionamentos do diabo, né? Que às vezes é tão mal visto, que é tão reprimido, e que na Porque deixa o verdade não, a corpo gente. rígido, né? Então, quando você consegue se alongar e atingir uma flexibilidade até no seu corpo, é como se você estivesse dissolvendo essas correntes, assim, porque elas são frutos das nossas emoções, como você falou que é uma flexibilidade emocional. A gente tem tanta bronca guardada que a gente às vezes tem dores físicas, né? Não, e eu te digo como uma praticante e professora instrutora de yoga, que assim,
é uma via de mão dupla, né? O nosso desenvolvimento físico, porque conforme a gente vai flexibilizando esse corpo, o comportamento, os pensamentos, eles vão flexibilizando junto. E o contrário também acontece. O corpo ele vai se soltando conforme a gente vai aceitando esses diabinhos dentro de nós também, Exatamente. né? As nossas depressões. Assim como você já pode ter atingido seu alongamento, bastante flexibilidade, praticar por anos e mesmo assim chegar em um dia que num movimento simples você trava porque aconteceram coisas no seu emocional que você não está lidando com a flexibilidade que você já atingiu, né? Então não tem como ser só um progresso constante assim. Sim. Tá muito ligado mesmo. Agora tá na ordem certa aqui. Essa daqui saiu uma vez para uma amiga que ela estava com um monte de problema familiar. E aí a mensagem do livro diz: não crie mais tempestade. Tá, já entendi, obrigada. Que é a defesa, né? E, Sim. e no tarô, o 16 também é uma carta bem temida, que é a torre. Então, É mesmo. a torre, ela fala desse raio, de assim, já tá tudo desmoronando. Você vai surtar? Agora só se joga, cai lá nos destroços, depois você pensa como você vai reconstruir, assim, né? A merda já tá feita, a bronca já tá dada, não contribua para fazer chilique no meio de um problema, né? Então, para mim, Sim. o beija-flor, ele também vem com uma perspectiva, assim, bem mais consciente. Eu acho que se a carta da torre fosse ilustrada assim desde o início, as pessoas entenderiam melhor a mensagem do que já ver aquele prédio em chamas, desmoronando, né? Sim. Sim, porque ela é bem assustadora, né? E agora te ouvindo falar e pensando na delicadeza também, me veio a palavra humildade, Hum, porque eu acho que essa carta da delicadeza ela traz muito isso e pensar na torre também como, ó, vamos baixar a guarda, vamos botar os monstros para fora, né? Porque isso é a verdade vindo à tona, né? A torre é isso. Então, vamos ser humilde. Chegou o momento da humildade, da verdade, né? Também. sim, E, e é isso, nossa, a delicadeza é muito. É ao mesmo tempo. Quando eu pensei, né, no beija-flor, porque eu pensei, né, isso foi bem. Foi escolhido com essa intenção de ser um animal super frágil, super delicado, muito pequenininho, mas que tem uma potência, uma força tão grande. E não só essa de nos fazer olhar para ele, tipo, nossa, que animal mais lindo, mas por ver o quanto esse bichinho aqui ele migra. Ele é uma coisinha minúscula e ele migra tipo um continente inteiro. Então é uma força dentro dessa sutileza toda de vida que eu acho que nesses momentos de crise às vezes é importante a gente se conectar com esse arquétipo assim, de né? migrar, de se adaptar a outros ventos, né? Então, e o beija-flor também ele tem uma força de cura no xamanismo, né? É um animal que traz muita encantaria, assim. Não, e é meio que borboleta. Quem que vê um beija-flor e acha ruim, né? Assim, você se sente até privilegiado por um momento raro, assim, que você conseguiu ver o beija-flor que é tão rápido, né? Então é meio que mostrar o quanto que a vida ela é instantânea. Você não viu, passou. E a torre ela mostra isso, que tudo desmorona em um instante, mas para te mostrar isso, que também você não vai sofrer para sempre, também vai ser um instante de crise, né? Uhum. Aí o 17, que é a estrela, que agora a gente vai para as cartas de céu, tem uma estrela desenhada, né? No peito, logo no peito aqui. Então a estrela Uhum. se fez presente, que é a carta que também ela tem a ver com a nossa entrega, as nossas esperanças, a nossa conexão cósmica, de saber que você está na Terra, longe das estrelas, mas não quer dizer que você está aqui jogado, você continua conectado, né? Então é uma carta de quando a gente consegue até se sentir sortudo numa fala bem popular, mas na verdade não é sorte, é sintonia mesmo, né? Você está
em conexão com os acontecimentos, e aí você percebe que está acontecendo tudo isso para mim, aí você está em sintonia com esse fluxo, que a gente só organiza esse fluxo no silêncio, porque ela também é uma carta que ela tá lá sozinha, na natureza, jogando lá os jarros de água, deixando tudo fluir, tem a nudez e tem toda uma natureza noturna, né? A estrela brilhando, aquela ibis, que é um pássaro também super simbólico, assim, de consciência espiritual. Então é como se tivesse toda a espiritualidade te contemplando, enquanto você também está em busca de respostas. E aqui, para mim, o silêncio combina muito com a carta da estrela e ela tá aí no peito, né? E parece até a Deixa- borboleta, né? Da transformação. Sim, sim. Isso eu já tinha pensado nessa conexão que não foi intencional, mas enfim, da mandala, né? Do quanto o quanto essa transformação lá da 10 está presente aqui, né? E eu costumo dizer que as cartas elas têm uma subida, assim, num sentido consciencial. E essas últimas elas têm sempre uma pegada um pouco mais ampla, um pouco mais profunda, de quando tu já tá numa jornada onde tu já passou por muita coisa. Então essas últimas elas já mostram uma maturidade, era essa palavra que eu estava buscando. Sim. E, enfim, a transformação tá ali presente. Mas eu queria te perguntar, qual é o deck que tu usa como referência dos arcanos maiores, só para Eu vou te mostrar, mas pela, eu uso vários, assim, né? só pela referência que tu fez dos desenhos. É do. É o Rider White, ou White. Jogo há 10 anos, não sei falar o nome do negócio. Não pus no Google como pronuncia. Tá. Mas ela, essas simbologias que eu falei, elas se repetem, às vezes não todas. Às vezes tem um baralho que não vai ter ela nua, mas vai ter a Ibis, alguns não vai ter a Ibis, mas Uhum. talvez Não, é uma soma de tudo. A Lilith aqui. eu te pergunto porque o que eu tenho sempre na minha cabeça, né, que foi É o o tarot que eu mitológico. estudei, que é o mitológico, essa carta ela tá relacionada com o mito de Pandora, então o desenho dela é, né, uma menina nua Abrindo o representando baú. uma inocência, abrindo um baú, a tal da caixa de Pandora. Enfim, saindo todas aquelas pragas de dentro, só que ela tá muito focada, né, na No bom. estrela, né, que seria uma fadinha, assim. Então, é muito legal. Eu nunca tinha pensado, assim, nessa carta com esse ponto de vista. Realmente, eu nunca fiz essa associação A inocência, que né? tu fizeste. É por isso que eu quis fazer essa live, assim, porque eu falei, eu não sei o que ela tá pensando, ela não sabe o que eu tô pensando. Tem várias associações aí, então vamos trocar, porque é isso, é uma coisa que a gente recebe, né? O tarô é uma coisa que tá na minha vida desde sempre, e até hoje eu tô, caramba, eu nunca tinha pensado isso, eu vejo essa carta todo dia, né? E a próxima, né, que agora são as cartas de céu, foi a estrela, agora na sequência a lua e o sol. Então aqui a lua, Sim. que é o arcano 18, aqui você faz a intuição. E para mim, se fosse para desenhar a lua sem ser lá no céu, se fosse uma ilustração como você fez assim, mais humana, ao mesmo tempo mística, para mim isso aqui representaria muito bem a lua, né? Essa força de introspecção, de intuição, de escuridão e ao mesmo tempo de movimento, mas com equilíbrio. Eu acho incrível essa carta e ela fala muito do corpo, né? Uhum. Muito. Pois é, a lua é uma outra carta que normalmente assusta, né? Eu lembro que eu me assustava quando saía a lua. Porque ela traz muito essa referência ao inconsciente, a tudo aquilo que a gente Que é perigoso, não né? explica bem, que é uma coisa meio lamacenta, assim, enfim, me traz muito o elemento água, né? Pela associação óbvia da lua com as emoções, mas é uma coisa meio sonho, assim, tu não sabe se aquilo é real, se não é. E mas é muito louco, porque aqui nessa carta, né, do oráculo, apesar dela estar com os olhos fechados, que também tem essa simbologia que,
Obviamente que quando eu fiz não era essa a intenção, mas depois, analisando com outras pessoas, outras amigas, é o mundo do inconsciente, né? Tu tá com teus olhos fechados, aí tu tá dentro. Uhum. Mas a associação proposital que eu fiz dessa carta foi a relação com o morcego, pela questão do aquilo que tu não vê, mas tu sente. Então é um bicho que se ele sabe onde ele tá, ele se localiza pelo seu sonar, né? Não Sim. sei se é assim que se chama. Mas, enfim, pelo sonzinho lá que ele faz, e ele não enxerga. Então, é muito louco. Mas ele É uma coisa melhor, muito. né, que enxerga, porque ele consegue, ele nem precisa da visão, porque ele vai ser noturno. E ele consegue esquivar de todos os obstáculos pela velocidade que o sensor dele chega primeiro, devolve a onda. Até tem uma música minha que eu falo, assim, quem, quem teme o morcego não sente a brisa do sensor, né? Porque se você fica com muito medo das coisas que você não vai conseguir encarar vendo, você também vai subestimar o seu poder de sentir. Então, adorei agora Uhum. ver que foi bem uma asa de morcego, assim. Agora eu entendo mais essa carta. E noturno, né? Um animal noturno, só mostrando mais uma ligação sem querer com a lua. Agora, acho que é É verdade. predileta, essa. A maturidade. E o sol é o arcano 19 do tarô. Normalmente tem uma criança representada. Só que no baralho do Osho, que tem uma visão zen, um estudo zen, quem está representado no 19 é um ancião, porque ele mostra o quanto que a sabedoria da vida, a pureza, ela se encontra nesses extremos, assim, né? Sobra os adultos serem estúpidos, porque a criança vive a vida essencial e depois que você já viveu, já passou pelas fases, já está lá como um idoso, você também recupera dessa pureza, dessa espontaneidade que tinha a criança, né? Então, os extremos, eles se encontram. Por isso que agora eu já com mais naturalidade como que essa força solar tão vital também está representada numa figura mais velha, né? Como aqui a maturidade de você entender o nascer de cada dia, a sua consciência também se ampliando e sendo algo positivo. E aqui, eu não sei, eu acho que é nessa carta que no livro você explica sobre a importância das marcas que a gente tem, não é? Pelo rosto, né? Que marca Uhum. história. Sim. Então, tudo foi importante para mostrar quantas vezes você já enfrentou o sol, né? Um novo dia. Uhum. Olha, eu não tinha pensado nessa carta com a relação com o Sol, assim, e realmente ela é uma carta bem solar, eu acho, nesse aspecto de. Porque a gente chegou num patamar, né? A maturidade é aquilo que eu estava falando antes, tipo, essas cartas finais, elas estão nesse patamar de amadurecimento, de integração, né, de consciências. E essa carta, eu vou mostrar ela aqui, o reflexo, porque para mim, essa que tu estava mostrando, ela representa um índio. E essa aqui invertida representa uma índia. Uhum. Pelo menos eles são diferentes. E nesse contraste, nessa inversão das cores, ficou muito claro isso. E quando eu terminei esse desenho, guria, eu comecei a chorar. Em seguida que eu terminei ele me veio muito forte uma vontade de chorar. E toda vez que essa carta me aparece, apesar do nome dela ser maturidade, ela me traz muito essa noção de ancestralidade, Uhum. né? Que também, né, é uma palavra que tem aqui no texto da sua mensagem. E porque é isso, é como honrar as nossas raízes, honrar a nossa, da onde a gente veio, né? E se ver maduro nesse contexto, né? Se ver parte disso e honrando isso. Agora E eu vou uma fazer parte coisa, aqui.
verdade, né? Pronto, se ajeitou. Tá nos bastidores agora aqui. Não, essa carta, assim, é a minha predileta. Acho que eu tenho uma ligação, acho que toda essa face anciã, ela eu me identifico, né? E ela fala, isso que você está falando das raízes, ela fala na mensagem que a gente lembrar que a gente nunca está só. Esse sentimento de estar sozinho é muito ilusório, né? Sim. É um recorte, assim, uma coisa muito fragmentada. Você de fato não está olhando o todo quando você se sente sozinho, né? Diferente da solitude, que aí é uma coisa mais Sim. intencional de encontro consigo, não de se sentir desamparado, né? Sim. Aí a Sim. gente vai pro julgamento. No arcano maior, o 20 é o julgamento. Aqui você desenhou a árvore da vida. E a gente pega esse gancho ainda de falar das raízes, né? Porque no julgamento tem um anjo chamando com as trombetas de 3 túmulos. Então ele chama os seres que são os nossos antepassados para nos ajudarem e também as nossas memórias antigas. Então ele é diferente da justiça, porque ele não é aquela lei moral do agora, mas é qual é o seu chamado divino, né? A que família assim você pertence, a que um resgate bem de raiz mesmo. E aí aqui você traz essa simbologia familiar e essa energia aqui que conecta a copa com as raízes, né? Mostrando como que a gente está constantemente sendo chamado para meio que continuar missões do passado. Sim. Sabe que, te ouvindo agora, eu tô pensando, né? Sempre que eu penso nos arcanos, eu tô pensando no tarô mitológico, né? Tu faz a tua conexão com o baralho do White, eu faço com o tarô mitológico. E nessa carta, né, ela tá muito associada com o perdão. E na nossa imagem, na imagem ali do tarô mitológico, se eu não me engano, é aquela figura do psicopompo, voltando ao submundo da Perséfone, para justamente olhar para esses fantasmas do passado, né, trazendo essa ideia de perdão. E, no fundo, assim como tem também na carta da Perséfone, ele está descendo as escadas e, no fundo, tem a imagem que aparece lá na Imperatriz, que é o mundo da abundância. Uhum. Então, fiquei pensando agora dessa conexão, né, das raízes com os galhos, com o tronco, de como tudo está conectado. Esse submundo, Com o novo né, o dia, mundo né? da Perséfone e o mundo de Deméter. Uhum. E o quanto a gente está dentro desse fluxo do ir acima e ir abaixo. Só que aqui, pensando em termos de jornada dentro do oráculo, né, Sagrada Teia, na carta 20 tu já está muito mais consciente desse fluxo de subir e descer entre um mundo e outro. Então a tua consciência é muito mais expandida, né? Aí o 21, que é o mundo que faz justamente essa maturidade máxima, né? Onde a gente já chegou onde tinha que chegar, que ele encerra, e aí o louco, que é a carta 0, eu entendo aqui como a 22. Então, a gente Sim. vai chegar na conclusão do mundo antes do louco. Aí aqui a carta ela até não sei se está certo dizer assim, a carta principal, mas é quando você entende mesmo, né? O oráculo Sagrada Teia na sua ilustração, porque tem a tecelã, a energia da tecelã, essa força da sabedoria, o espírito da aranha, né? Que mostra o mundo como uma teia conectada, e a carta do mundo fala disso, de plenitude, de que não falta nada, de que tá tudo no seu divino lugar, como você coloca na mensagem, né? Isso. Não, e até pensando agora no símbolo, né, que esse desenho, porque eu tô vendo, eu tô segurando ele, ele forma o 8, né, o infinito, e é muito a carta mundo, porque é a cobra mordendo o próprio rabo Verdade. ali, né, e
dentro sempre da simbologia que eu tô aqui na minha cabeça, né, do tarô mitológico, é essa cobra mordendo o próprio rabo, os 4 elementos juntos e dentro um ser Andrógeno. andrógeno, isso. E que é o masculino e o feminino super equilibrados. Uhum. Então, eu acho que sim, né? Nunca tinha pensado sobre isso, A mas plenitude. esse eterno ciclo com esse 8 dessa aranha, né? Até Pensar nela como desenhar, você desenha a grande. bem agora. Hã? Até o que você nem teve a intenção de desenhar, você tá vendo agora que você desenhou, né? Não, e é muito legal, porque a cada troca de ideias, assim, mais detalhado como a gente está fazendo, é sempre algo novo a ser descoberto. Uhum. E aí o louco, que seria o início da jornada, como ele é número 0, ele pode vir a qualquer momento. Então ele também faz sentido. Ele é livre para surgir, né? Como depois dessa plenitude. Porque é um universo de possibilidades, onde o nada e o tudo estão conectados, né? Tudo pode. O louco ele não é, porque ele simboliza o vir a ser. E o universo é a mesma coisa, né? Uhum. Muito linda essa E parte. tu vê, uma coisa que eu já parei para pensar assim nesse desenho é, ao mesmo tempo que parece que tem um controle, não tem um controle. Porque essa mão ela não tá embaixo, ela tá à frente. É, verdade. Então, É um universo não se que está controla se nada criando. do que tá acontecendo. Parece que essa mão também é uma criação espontânea, Pode ser. mais do que o que está E pensar controlando a criação. e pensar nisso, né? Nesse não controle dessa criação tem tudo a ver com o louco, né? Uhum, Eu gosto muito do desenho dele, que eu acho que daí esse é bem parecido, né? Na maioria dos decks, né? Que é esse se jogar num abismo, né? uhum, E que pode parecer assustador, mas é sempre aquela carta traz muita esperança, porque não existe medo nesse se jogar, né? É um instinto, só sim, vai. exatamente. E o que acompanha ele, que é sempre uma figura animal, um cachorro, é para mostrar que mesmo quando a gente acha que a gente não tem um rumo, que a gente está distraído, tem algo que nos guarda, né? Porque ele tem tudo para se acidentar, mas ele está constantemente sendo protegido, avisado. Então, ele nem precisa dessa consciência. Talvez seja esse o peso que ele leva embora, de que a gente não precisa de tanta consciência assim, igual a gente está se cobrando. As coisas já estão livremente se encaminhando, se manifestando, né? É só deixar que aconteça. Eu tô aqui com o meu guardião dormindo, acompanhou a conversa, alguma coisa. Falamos de todas as cartas, eu acho que já fica como um bom registro assim para depois quem for assistir para a gente poder compartilhar. Mas se você quiser falar Sim, mais sim. alguma coisa também, ou dar uma previsão de data, não sei se você já tem isso, de quando que vai ter uma nova tiragem desse tão querido oráculo. Pois então, eu primeiro queria te agradecer por esse convite, né? Finalmente a gente conseguiu fazer essa live. Eu Cada avisei uma em na... dezembro, semana que vem tem live. Aí, estamos em fevereiro. E hoje eu esqueci total que tinha live, mas ainda bem que deu tudo Você tá em certo outro aqui. fuso. Não, e eu vou te dizer que assim, ó, a cabeça de grávida é uma coisa bem doida. A minha memória já não era das melhores antes, agora piorou. Mas enfim, né, faz parte. Mas assim, queria te agradecer e tô feliz de saber, né, de que finalmente aconteceu a nossa live. E depois, olhando o teu Instagram, eu descobri, na verdade, quem foi a ponte, né, que te presenteou com o oráculo. E me lembrei de quem é essa irmã, e a gente Aí ficou um ela. tempão conversando, eu e ela. E não só a Beta, a Ah, Kathleen. 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 Isso, porque eu lembro que eu troquei muita ideia com a Kathleen quando ela comprou o oráculo, e aí eu me lembrei que realmente ela queria presentear a terapeuta dela e tal. Então, que legal
que, Era eu. enfim, o mundo deu um milhão de voltas e a gente está aqui conversando sobre isso. E para mim é sempre um prazer falar, porque isso faz parte da minha história. E é sempre assim, a cada troca de ideias com relação ao oráculo, seja numa tiragem com amigas, ou seja nesse formato que a gente está fazendo, ou numa análise mais profunda, tem sempre coisas a descobrir. E eu sempre fico muito perplexa, assim, e também muito agradecida por ter sido um portal para isso, né? Muito. Bom, com relação a uma próxima tiragem, eu tô para voltar para o Brasil, né? Agora no mês que vem. Então decidi que eu quero ter a minha neném aí. E como fui atropelada, né, pela maternidade, eu não sei quando eu vou conseguir fazer a próxima tiragem. Mas o meu plano é que este ano sai. Junto com a Nenê, antes da Nenê, depois da Nenê, não sei, mas vai sair e eu com certeza vou divulgar por aqui. E, Avisa até enfim, porque divulgar. a gente, dando um spoiler aqui, como eu faço a rifa, né? Todo mês para arrecadar para alguma causa social, você também se disponibilizou a quando tiver uma próxima tiragem, a Sim, gente poder rifar um, super. um oráculo, né? Então, Uhum. vai se materializar isso. E eu acho que para o nosso nível de planejamento, querer fazer algo para esse ano já é assim, impecável. É a melhor data que você pode dar. 2022, gente. Esperem, fiquem atentos. Essa própria live, assim, a gente marcou e agora veio no susto. Então, eu não sou muito boa de divulgar isso, eu deixo feito e registrado. Agora, quem assistiu, que faça esse papel, divulga e manda as pessoas assistirem, porque é isso. Muitas coisas acontecendo ao mesmo Sim. tempo, coisas boas. E quando tiver a tiragem também, eu posso postar aqui e mandar para os meus contatos, além da rifa também, para que cheguem mais pessoas. Uhum. E eu tenho que te agradecer por ter aceitado explicar todo esse processo de desenvolvimento, ouvir as minhas brisas de associações aqui, que sirva como um estudo empírico, mas constante aí para quem também tem um tarô entender possíveis relações com o oráculo Sagrada Uhum. Teia, ou tem o oráculo Sagrada Teia e entender o tarô também. Certo? Então, vou encerrar nossa Certo. live. Deixo no feed para você também conseguir compartilhar. Sim, Muito sim. obrigada Tá bom. disposta a divulgar. Boa noite para você, que aí tá tarde. E a gente continua Sim, trocando ideia. E agora sigam as duas páginas aí para ver o trabalho do Orientador e do Oráculo Sagrada Teia. Um beijo, viu? tá bem. Boa noite. Beijo. Beijo para as amigas que estavam aí assistindo. Beijo, muito obrigada, Saudades. Daqui a pouco a gente gente. se vê. Tchau. Tchau.